Então, eu quero te falar sobre sustentação, né? Sustentação de planejamento estratégico. Por que eu quero te falar sobre isso? Porque sustentar um planejamento não é uma tarefa fácil. Cuidar da execução é muito fácil, conforme eu falei para vocês, colocarmos os nossos objetivos. Quem, afinal de contas, não quer uma mudança, não quer uma transformação profunda, não quer mudar algo ou na sua vida, ou na sua carreira, na sua vida pessoal, né, ou na sua vida profissional, algo para melhor, uma situação, ou mesmo uma mudança, quem sabe física, mudar de cidade, mudar de país. Quem aí não quer mudanças, né? E quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de mudanças, a gente está falando, na verdade, de um sistema muito complexo. Tá? Quando a gente está falando de sair de um ponto A para chegar num ponto B, como a maioria dos coaches gostam, né, de falar que o coaching faz isso, ele te leva de um ponto A para um ponto B. Isso é muito simplório, isso é muito simples. Dentro desse ponto A até esse ponto B, eu tenho aqui uma complexidade de coisas, de pessoas envolvidas, de sistemas envolvidas. Eu tenho aqui nesse meio que a gente está vivenciando nesse último ano, por exemplo, é uma pandemia. São coisas que fogem totalmente do nosso controle. E aí, para tudo isso, né? Como é que eu vou sustentar aquilo que eu me planejei? Então, eu não vou me planejar? Calma, calma. Mantenha o teu planejamento. Te planeja sim, porque eu tenho experiência da minha vida, eu acho que da minha vida inteira, aí pelo menos desde a adolescência, trabalhando com planejamento, seguindo esse planejamento e alcançando inúmeras coisas. Então, eu quero te falar de 3 pontos, tá? Que são importantíssimos para te ajudar na sustentação desse planejamento estratégico. Eu estou no meu segundo planejamento, no meu segundo planner trimestral. E eu venho alcançando os meus objetivos que eu coloco aqui. Eu venho conseguindo cumprir. E sempre que eu paro para escrever, eu penso em cada um de vocês que adquiriu essa ferramenta. Eu penso, será que está conseguindo? Será que está utilizando? Como será que está isso, né? E isso me deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, eu confesso que me deixa um pouco, talvez, angustiada, porque eu queria ter mais contato com cada um de vocês para saber como é que está indo tudo isso. Mas vamos lá, o contato fica livre, fica aberto para dúvidas. Eu posso responder e-mails, me pergunta lá no Instagram, no YouTube, onde vocês desejarem, que eu sempre que possível vou responder as dúvidas, tá? Mas quanto às coisas que nos ajudam a manter, né, esse planejamento. Uma das coisas que certamente nos trazem grandes obstáculos é o não se conhecer. Eu estou falando de uma forma mais aprofundada de te conhecer, de saber quais são os teus pontos fortes, de saber quais são os teus recursos únicos, quais são as tuas habilidades, quais são as tuas competências. Por que isso? Porque todas as vezes que tu passar, que tu estiver enfrentando uma adversidade, eventos contrários, que é o que está acontecendo bastante nesse momento, tu sabe melhor lidar com isso, né, de uma forma melhor. Outro ponto, viver ou no futuro ou no passado, porque quando a gente coloca os nossos objetivos aqui, esses objetivos eles estão no futuro, certo? A gente coloca aqui a nossa figura, a nossa imagem, e eles estão no futuro. Mas, melhor, eu não posso correr o risco de viver neste futuro. Porque se eu vivo nesse futuro, eu vivo ansioso. Se eu viver nesse futuro esperando alcançar o meu objetivo, esperando, por exemplo, emagrecer, esperando conseguir aquela promoção, esperando passar em determinada prova, esperando alcançar a aquisição de uma determinada língua, esperar por aquele cargo que parece que não chega nunca, esperar pela retomada da economia, enfim. Se eu fico esperando pelas coisas, eu entro num estado de ansiedade. E uma certa ansiedade, ela é boa,
Uma certa ansiedade nos ajuda, nos faz com que a gente corra atrás dos nossos objetivos e das nossas ações para o dia. Porém, se eu permaneço todos os dias, dia e noite, no futuro, em estado de ansiedade, isso pode se tornar crônico e aí vira doença, né? E a gente sabe, esses dias uma pessoa disse, nossa, eu estava com palpitações fortíssimas no peito, eu não sabia o que fazer, eu não conseguia respirar, e aí eu fui procurar ajuda médica e nada mais era do que ansiedade. Uma ansiedade que começou certamente com alguma preocupação com relação ao futuro, foi se tornando cada dia mais forte, foi se tornando crônica a ponto de virem as dores físicas e a pessoa ter falta de ar e achar que poderia até vir a óbito. E outra coisa que atrapalha demais, isso é um exercício diário que a gente precisa fazer, é viver no passado. É viver olhando para questões que já passaram, que já não temos mais o que fazer, que já passou. Né? O que aconteceu ontem, eu já não tenho mais controle sobre isso, eu já não tenho mais o que fazer. Só que se eu acordo hoje remoendo as coisas de ontem, eu fico presa neste dia de hoje, que tem uma série de coisas que podem acontecer, eu simplesmente fico presa, porque eu estou com a minha cabeça no dia de ontem. E quando eu falo dia de ontem, eu estou falando no dia de ontem, eu estou falando na semana anterior, no mês anterior, no ano anterior. Tem pessoas que passam remoendo coisas de 10 anos, coisas de 20 anos. E, na verdade, isso é o Dr. Joe Dispenza, ele tem um livro que fala sobre Breaking the Habit of Being Yourself, que significa quebrando o hábito de ser você mesmo. Então, se tu tens o hábito, de acordar e remoer as coisas do passado, ou de ficar super preocupado com o que ainda não aconteceu, esse é o teu padrão. Né? Então, quebra o hábito de ser tu mesmo. Às vezes, quando nós somos nós mesmos, nós nos atrapalhamos. Então, a gente precisa ser alguém diferente. Então, quem eu preciso expressar ser? Por isso que eu tenho aqui nesse planejador, acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas uma das coisas, a primeira coisa que aparece, né? O dia da semana, que dia é hoje, e uma decisão. Hoje eu decido me sentir. Como é que tu decide te sentir? Então, a única coisa que nós temos controle é sobre nós mesmos. Eu não tenho controle sobre o outro, sobre a situação pandêmica, sobre se o outro vai ficar em casa ou não vai, sobre o que o governo está fazendo ou não está fazendo. Eu não tenho absolutamente controle nenhum sobre isso. Então, a única coisa que eu posso controlar são os meus pensamentos, é a forma como eu decido conduzir o dia de hoje. Então, segundo ponto. Primeiro ponto, autoconhecimento aprofundado. A falta do autoconhecimento aprofundado é uma das coisas que impede eu manter o meu planejamento estratégico. Outro ponto, ficar preso nas questões do passado e acordar com essas questões do passado, não me livrar delas, ou também ficar pré-ocupado com as coisas que ainda não aconteceram, que podem vir a acontecer. Pode ser que aconteça uma situação diferente na empresa. Pode ser, né? Um cenário. Mas tem gente que diz assim, né? Mas Maria, se eu fico pensando no futuro, eu posso trabalhar com a prevenção, né? Com a prevenção das coisas. Então é importante sempre, eu digo, sempre dosar, né? Até que ponto eu estou pensando com relação à prevenção e até que ponto isso está sendo um pensamento obsessivo que não me deixa trabalhar e viver no meu estado de presença no aqui e no agora, porque é onde eu realizo as coisas que eu preciso realizar. Outro ponto, não desenvolver os aspectos da inteligência emocional. E isso, na verdade, está conectado ao autoconhecimento. Não conseguir trabalhar a minha autorregulação, não conhecer quais são os meus gatilhos, aquilo que me tira do prumo, porque algumas coisas, vou dar um exemplo para vocês. Eu já sei que quando eu assisto
televisão, principalmente jornal da Globo, ou jornal, né? Mas acho da Globo bastante sensacionalista. Então, principalmente quando eu assisto jornais, quando eu assisto algumas situações, quando eu assisto coisas que do meu ponto de vista são injustas, são situações injustas, são coisas injustas, coisas que eu não tenho controle sobre isso, isso é uma coisa que acaba comigo por dentro. Eu sinto dor física, a ponto de sentir dor física. E então, assim, sabendo disso, eu procuro evitar assistir jornais sensacionalistas, eu procuro evitar estar perto de pessoas negativas e sensacionalistas também, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas também vão nos influenciar. Algumas nos influenciam positivamente, outras nos influenciam negativamente. Só que se eu não tenho consciência daquilo que é um gatilho, sabe? Daquilo que é gatilho para o meu mal-estar, eu não vou me distanciar dessas pessoas, eu não vou parar de assistir um jornal que eu sei que me faz mal. Então, eu não vou conseguir exercer, praticar essa inteligência emocional, porque inteligência emocional é prática, né? Não existe, a gente não consegue desenvolver inteligência emocional lendo livros. Mas então, como é que eu sustento, né? Como é que eu sustento esse planejamento? Bom, eu diria que o primeiro ponto, a primeira opção que eu te digo é tenha um profissional, um coach profissional adequado, um profissional comprovado, tá? Que ele possa te auxiliar. E eu te diria, se tu vai buscar um coach, procura pelo menos te informar com a ICF. A ICF, a International Coaching Federation, é uma organização global que está em mais de 140 países. Eu faço parte dessa organização. É um órgão que atua para os coaches, assim como a OAB atua para os advogados. Ela cuida, ela regulamenta, ela se preocupa se esse coach está sendo ético, se esse coach está sendo profissional e se ele está devidamente equipado, devidamente com o seu conhecimento em dia para então acompanhar os seus clientes, certo? Bom, não tenho condições financeiras, não tenho como investir em um coach. O que eu faço? Inicia o teu processo de autoconhecimento e autorreflexão. Existem diversos livros aí no mercado. Depois eu posso te dar algumas dicas sobre alguns livros, mas existem diversos livros que tem, inclusive, exercícios que tu possa fazer, sabe? Vai escrevendo, vai te percebendo, vai te observando. Existem diversas formas, tá? Uma das coisas que eu gosto de fazer eu me pergunto, né? O que é que o meu coach me perguntaria nessa situação? O que o meu coach me faria refletir nessa situação? E eu sempre consigo encontrar alguma boa resposta que me leva, então, para um caminho de movimento, certo? Então, este vídeo fica por aqui. Este era o recado de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido te auxiliar. Dúvidas, comentários, por favor, me escreve que eu vou ter maior prazer de te responder, certo? Muito obrigada. Até mais.